Eu me chamo Inês Silva dos Santos. Minha profissão é confeiteira. Meu nome todo é Rita Célia Rodrigues de Araújo. A minha profissão é do lar. A Aline é uma puta mulher bem resolvida. Poucas palavras, o que você falaria? Que palavra seria? Gratidão. É isso que eu tenho, gratidão. Eu acredito que a gratidão é uma palavra muito forte na minha vida, porque eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram, e determinação, porque eu tenho muitas coisas ainda a conquistar e depende muito de mim. Se eu puder resumir minha vida, força sempre. No escuro, na depressão, até quando você chorar, força. A gente trabalha aqui com uma metodologia própria que eu escrevi, chamada Quadrilátero de Apoio, onde a gente dá apoio para essas mulheres e essas crianças em 4 eixos, que é a educação, a terapia, a integração social e a proteção social integral. Elas fazem cerca de 40 atividades mensalmente, vai de atendimento psicológico a violino, piano, o mesmo trabalho que a gente faz com as mães, a gente faz com as crianças, para que eles tenham o mesmo discurso, eles alinhem o mesmo discurso e consigam manter esse impacto de forma perene. Eu fui viciada em crack 12 anos da minha vida, praticamente 13, né? Fiquei longe dos meus filhos, o meu filho Daniel praticamente só vim conhecer ele agora, há 3, 4 anos atrás, que é o tempo da minha reabilitação. A ONG, ela entrou na minha vida assim pra... Sabe quando você tá no fundo do poço? Eu tava no fundo do poço e a ONG simplesmente me resgatou. Eu cheguei na ONG, eu não tinha identidade, eu não era ninguém, eu não tinha certidão de nascimento, eu não tinha CPF, eu não tinha nada. E eu tava bem mesmo, no fundo do poço mesmo. Porque foi o tempo que eu perdi o meu filho. Aí foi como eu tinha um, aí eu olhava bem pra ele, aí foi que eu fui. Mas vira e mexe, não tem aquela angústia. Eu passava por um momento muito difícil, tinha ganhado meu filho, ele estava quase fazendo 1 aninho e eu morava de favor na casa da minha tia. Foi um momento que ela precisou pedir a casa, aí eu fui morar em um quartinho, então tipo assim, eu sempre dependia da ajuda de parentes, amigos mais próximos, até mesmo para poder comer um feijão, comer um arroz, estar se alimentando, porque eu não tinha fonte de renda nenhuma, eu vivia de favor mesmo das pessoas. Quando eu entrei na ONG, eu vi a oportunidade de poder mudar de vida. É aquilo, eu não tinha esperanças. As esperanças que eu tinha é como se já tivesse morrido. Vou viver até onde der para viver. E quando eu entrei na ONG, eles me mostraram que minha vida poderia ser diferente. Elas não conseguem almejar uma coisa que elas não enxergam. Se elas não têm referência na família, de alguém que se emancipou via educação, ela não consegue enxergar que isso é possível para a vida dela. Então, quando elas entram destruídas, sem perspectiva. E nosso primeiro ano delas conosco é um processo terapêutico, assim, de sarar aquelas feridas, de curar aquelas feridas, às vezes expô-las para poder curá-las, inclusive, e começar a mostrar que sim, você é capaz. Esse primeiro ano é um ano muito doloroso, para elas e pra gente, e aí sim, ao longo do caminho, a partir do momento que aquela mulher se enxerga como um sujeito de direitos, uma mulher com capacidades e aceitam a nossa ajuda de fato, a gente começa a desenvolver todas as habilidades e competências nessa mulher. Então é um processo doloroso, mas muito bonito de desabrochar, de metamorfose, e a gente entende muito bem, porque a grande maioria que trabalha aqui são mulheres pretas de comunidade, então a dor delas é a nossa dor, então a gente consegue ter muita empatia, porque as marcas que elas carregam são marcas que nós carregamos, então fica mais fácil de entender. Essa mulher maravilhosa, a Estelinha, que eu tenho muito orgulho de falar e muita gratidão de falar, ela falou pra mim, a gente vai dar um jeito nisso, porque quando a gente chega no fundo do poço, a única saída é subir, minha filha. A partir da ONG eu voltei a estudar novamente, fazer meus cursos. Nossa, eu sou extensionista, eu sou cuidadora de idosos, uma coisa que há 12 anos atrás pra mim não tinha... Entendeu? Não existia. Pra mim, eu nunca mais ia sair daquela vida. Isso aqui me superou de uma tal forma que hoje pôr em palavras é meio complicado, porque é um sentimento tão grande que eu sinto dentro de mim, chego a ficar emocionada, que é
puxado mesmo. E o que você esperava encontrar lá? Um apoio. E o que você encontrou? Mais do que isso. Porque foi através da ONG foi que me libertou mais um pouco das coisas. Aí eu fui na psicóloga, ela me botou na psicóloga, porque eu fui aliviando mais um pouco. Do que ela me ajudou, que eu morei durante 7 anos num barraco de madeira, cheio de buraco. E hoje onde eu tô aqui, foi através da ONG. Eu acho que eu me vejo em cada uma. Assim, eu sou mãe de 5 filhos, estou no meu 3º casamento, sou também marcada pela violência, pelo racismo, pela exclusão. Eu sempre falo que quando a gente muda a vida de uma mãe, a gente muda a vida de uma família. E eu sei que essa mãe, ela está sendo impactada, mas ela vai ter outra referência para essas crianças. Então, eu acho que o nosso legado é intergeracional. É aquela mãe que foi impactada, que se enxerga enquanto uma mulher, que ela vê possibilidades em tudo e ela transfere isso para as crianças. E isso, pelo menos enquanto Estelinha, né, enquanto uma mulher também que tem os mesmos atravessamentos sociais que elas, ou quase todos, é uma vitória minha. Então, assim, eu me torno mais forte para poder batalhar por elas. A ONG foi, vamos dizer, a chave de ouro que virou para minha vida se tornar como ela é hoje. E através da ONG eu consegui fazer diversos cursos, aí comecei a vender bolo de pote e aí foi indo. Até mesmo o nome do meu trabalho, vamos dizer, da minha empresa, é Sabor dos Anjos. E porque eu digo que se não fosse os anjos da ONG, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje em dia. Então é como se fosse uma homenagem para Anjos da Tia Estelinha. Hoje em dia eu não preciso mais ficar dependendo, né, das pessoas. Hoje em dia eu posso ir no mercado e, poxa, meu filho quer... Ai, mãe, eu queria tanto comer esse biscoito. Hoje em dia eu posso comprar. Assim, eu digo por mim, pela minha história, eu vim do fundo do poço. Eu não tinha mais esperança. Eu não tinha mais a que me apegar. Ela foi minha última e a minha esperança certa. Não é assim, babando no ovo da Estelinha. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu vi pessoas morrerem do meu lado. Ninguém da minha época tá vivo hoje. Entre 40 cracudos, eu sou a única viva. Não existe mais ninguém. Entendeu? Isso, pô, é gigantesco. É maravilhoso. Que eu nunca pensei de morar numa casa de tijolo. Eu me sinto bem, me sinto feliz. Só em ter um lugar para dormir, sem ter o medo de quando venta. Quando chove, não correr pra rua com medo dele desabar. Não tem nem comparação. Eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que ela fez por mim e quem ajudou ela a fazer isso aqui por mim também. Porque se não fosse ela, eu não tinha conseguido. Praticamente ela é o quê? É a primeira mãe, a segunda, a terceira. Porque eu não sei quem é minha mãe, não fui criada pela minha mãe, então eu fui criada pela casa dos outros. Então ela pra mim, ela como fosse uma mãe pra mim. Na comunidade, a gente é um braço muito forte com a questão da desigualdade de gênero. A gente possibilita um novo olhar para essas mulheres, né? Novas possibilidades e oportunidades para essas mulheres. Eu vi outro dia no Google uma frase que eu achei muito legal. A gente pode achar que a gente é uma gota no oceano, mas esse oceano, sem essa gota, ele ia ser menor do que ele é. Então, é uma gota, mas eu acho que é uma gota que, se não existisse, seria muito mais difícil para tantas mulheres e crianças que não têm esse apoio. Assim. É muito importante a ONG para a comunidade, para as mulheres dessa comunidade. É uma força que a Estelinha, que o conjunto em si dá pra gente, mostra para cada uma de nós que chega aqui na ONG que tem vida, assim, que se você plantar, nasce. Que não morreu, né, porque cortou a árvore, que ela não vai brotar mais, ela brota sim. Hoje em dia tá até um pouco melhor, mas a mulher não tem o seu momento de fala. A mulher hoje em dia é muito discriminada em relação a é mãe, não tem muitas oportunidades como os homens têm. E a ONG, ela mostra que a gente pode ser o que a gente quiser. Não é porque a gente é mãe que a gente tem que paralisar a nossa vida. Não, aqui na ONG a gente ensina que a gente é mãe, mas a gente pode terminar nossos estudos, a gente pode ter uma profissão. Então eu acredito que seja muito importante para essas mulheres. Representa tudo. Para quem pode ela ajudar,
representa muita coisa. Cair em si assim, olhar pra trás, eu não quero esquecer o que aconteceu comigo, entendeu? Eu precisei passar por isso pra chegar centrada onde eu tô hoje, entendeu? Pra ser a mulher que eu sou hoje, força, de fibra. Eu precisei passar por isso pra chegar até essa ONG, chegar até essa família, ser resgatada por essa família, ter essa força que eles me dão. Tudo foi necessário. Tudo que passou foi necessário para poder chegar aonde a Inês de hoje em dia tá. Porque é aquilo. Eu sei que a gente sempre quer que tudo dê certo, mas às vezes para dar certo e a gente valorizar aquele certo que deu, a gente precisa passar por dificuldades. É sempre esse meu recado para elas, quando elas saem daqui fortalecidas, para que elas deem a mão para outra. Eu acho que esse é o maior recado que eu falo para elas, porque não basta só você se levantar, uma sobe e levanta a outra. Agora que você tá lá em cima, olha para baixo. Quantas não têm as informações que vocês têm? Né? Vocês precisam sair daqui não só emancipadas, mas como agentes de transformação no território de vocês. Então, não julgue, dê a mão, olhe para baixo, tem outras mulheres embaixo. A gente não é rival, não tem competição entre a gente tem as mesmas marcas, as mesmas dores e a gente precisa olhar uma para outra para poder se abraçar e se transformar numa corrente. Quando a Estelinha me convidou em estar dando aula, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo. Eu falei, meu Deus, eu não estou preparada para isso. Mas eu sou um tipo de pessoa que, mesmo com medo, eu arrisco. É aquilo, eu acho que o medo é normal a gente ter, mas a gente não pode deixar o medo paralisar. E eu vi uma forma de, poxa, por que não passar para outras mulheres que estão vivendo como eu vivi, ou então às vezes pior, ou às vezes um pouquinho melhor, o que eu aprendi. Dar um recado para mulheres que ainda não conhecem a ONG e que estão com uma situação parecida com a que você estava antes. O que você falaria para essas mulheres? Para ela ter perseverança e correr atrás. A integração dos meus filhos foi, sabe, esse foi o auge de tudo na minha vida. Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos, né? Eu deixei ele, tinha 6, 4. Eu deixei o Daniel no hospital, minha mãe foi buscar o meu filho. Eu vim ver meu filho hoje com 10 anos. Então isso que está acontecendo na minha vida é muito importante, me dá muita força.